Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela tua presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Viver pela Palavra. Nesse trecho, ele fala um pouco sobre o karma. Ele fala o seguinte: a lei do karma no mundo cristão é chamada de assim como semeia, assim colherá. E dentro dessa temática, mestre, nós temos a pergunta de um inscrito do canal chamado Obril, o nome do canal dele. E a pergunta é a seguinte: Mestre Gualberto, se não sou eu que faço a ação, como fica a questão do karma? O karma, então, é apenas a mente? Muito bem, vamos lá então. Temos que ver aqui algumas coisas. Aqui você pergunta: não sou eu que faço a ação? É apenas a mente? Existe aqui, Gilson, uma confusão. A fala que, por exemplo, do Joel, ele cita as Escrituras, que tudo aquilo que o homem semear, ele irá colher. A verdade é, quem é esse que semeia? Esse que semeia, naturalmente irá colher. Nós não podemos negar isso. Isso é um fato que a gente pode evidenciar na vida. Tudo aquilo que o homem faz, ele tem consequências. Toda ação cria naturalmente uma reação. Então, tudo aquilo que o fazedor faz, ele tem consequências dos seus feitos. Então, quem é esse eu? Quem é esse fazedor? Então, parece que há uma confusão aí na pergunta do inscrito no canal. Quando ele diz, se não é esse eu, é a mente, na verdade, aqui temos já uma ilusória separação entre essa mente e esse eu. Não podemos cair nessa ilusão, nesse sentido ilusório de separação, porque não há essa separação entre a mente e o eu. Assim, não existe essa separação também entre esse eu e o fazedor. Esse fazedor e esse que semeia e depois colhe. Aqui estamos falando do mesmo personagem, da mesma ilusória identidade, que é o eu, que é o ego, que é esse sentido de ser alguém. Agora, nós temos que ter uma aproximação cuidadosa disso, porque aqui, quando nós dizemos que esse eu é uma ilusória identidade, Gilson, eu nunca disse que esse eu não existe. Eu só tenho dito nessas falas que é uma ilusória identidade. Do ponto de vista da realidade, esse eu é um personagem de sonho. É nesse sentido que ele não é real. No entanto, no sonho, ele existe. Então, o ser humano, em suas ações, ele responde por essas ações. O eu, no seu fazer, ele responde pelo seu feito. Então, toda ação levantada por esse eu, realizada por esse fazedor, tem consequências. Então, enquanto houver o sentido de ilusão, de ser alguém presente na experiência desse pensamento, desse sentimento, dessa emoção, dessa sensação e desse fazer, ou seja, dessa ação, para esse personagem haverá consequências. Tudo isso está acontecendo no mundo. Basta a gente olhar para o mundo e a gente percebe a confusão que esse eu, esse ego, está aprontando. Então, ele é muito real no sentido de existir nesse sonho. Ele não é real do ponto de vista da realidade. Quando a realidade se revela,
essa realidade é o final desta ilusão de separação e, portanto, é o final desse sonho, que é o sonho do eu com o seu mundo, é o sonho desse eu com o seu fazer, pensar, sentir, semear e nesse seu colher. Então, não vamos confundir as coisas aqui. Tudo que esse sentido de um eu presente, existindo, está fazendo é criando confusão. Esse eu é sim o sofredor, é de verdade o fazedor, recebe as consequências de suas ações. Que esse eu semeia, esse eu, que é o ego, irá colher. Enquanto estivermos, Gilson, dentro deste sonho de mundo, nos vendo como uma entidade presente nele, haverá naturalmente o sofredor sofrendo, o pensador pensando, o fazedor fazendo, e naturalmente recebendo as consequências disso, tendo uma resposta daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está semeando. A verdade da liberação é a verdade do fim desse eu que se vê separado da vida. É o fim desse eu fazedor que se vê separado da ação. É o fim desse eu experimentador que se vê separado da experiência. Então ocorre sim a liberação. Essa liberação é o fim da ilusão do eu. Só então, nesse instante, se compreende de uma forma real e não intelectual de que o ego é uma ilusão, de que o ego apenas parece existir. E ele parece existir por quê? Porque, na verdade, ele se move dentro desse condicionamento. O que nós temos como ego, como eu, como o fazedor, como o pensador, é o próprio movimento de condicionamento psicológico presente nesse mecanismo, nesse corpo-mente, se movendo. Esse condicionamento em movimento é o eu. Esse condicionamento em movimento é o ego. Então, essa é a existência desse centro ilusório, desse centro egóico, desse centro de separação, dessa entidade separada, desse pensador, desse experimentador, desse fazedor. Quando ocorre a verdade da liberação, e ela ocorre quando você está ciente da realidade, deste sentido de dualidade, de separação, e se tornar ciente disso requer uma constatação desta própria separação entre esse eu e a experiência. Quando há ciência disso, esse você, entre aspas, que toma ciência disso, não está mais nesse sonho, não está mais nesse modelo de movimento de condicionamento egóico. Então, a verdade daquilo que é você se revela quando esse você, como você se vê, como você acredita ser, como você se move neste ser, desaparece. Isso requer um trabalho de autoconhecimento, de observação do próprio movimento do eu, do próprio movimento do experimentador, do fazedor, do pensamento, da emoção, do sentimento, da sensação. Tomar ciência disso agora, aqui, é a arte de se compreender, de se ver, de tomar ciência sobre quem você é nesse instante. Então, a aproximação da verdade da meditação, da correta meditação, é essencial, porque é ela que revela. Dentro desta atenção sobre si mesmo,
a ilusão desse semeador, desse fazedor, desse pensador, desse centro egóico, desse eu. Então, nós temos que investigar, Gilson, o que é a ação livre do eu. O que é a ação livre desse centro, desse fazedor? O que é o pensar sem o pensador? O que é o sentir sem esse elemento do sentimento, que é aquele eu que diz que está sentindo, que está experimentando esse sentimento? O que é o sentir sem aquele que sente? O que é o pensar sem o pensador? Porque, na verdade, o pensar só é possível quando não há mais o pensador. Isso é algo para ser investigado. A verdadeira ação só é possível quando não há o autor da ação, que é esse centro ilusório. Isso tem que ser estudado, tem que ser investigado dentro de cada um de nós. É isso que nós temos trabalhado com vocês aqui dentro do canal, nesses encontros também presenciais e online. Olhar para esse movimento do eu e eliminar esse fazedor, esse pensador, esse experimentador, é estar em contato com uma realidade que está além desse sentido de identidade egóica. Então, nesse instante, não existe mais ação e reação. Não existe mais essa ideia de karma, de causa e efeito. Porque nesse estado natural, livre do eu, do ego, não existe mais alguém presente dentro da experiência. Algo novo está presente. E esse algo é a própria realidade deste ser, desta consciência, desta felicidade que somos em nossa natureza real, em nossa natureza verdadeira. Impressionante como, logo que eu me aproximei do trabalho do mestre, é zero entendimento e compreensão do que o mestre fala. Tanto que nesse processo que o mestre traz dessa autoinvestigação, desse verdadeiro autoconhecimento ou autoobservação, dentro dessa questão da ilusão de um eu presente, eu lembro que era comum para mim, tipo, se daqui a pouco aparecia um sentimento ruim ou algum medo, daí vinha um outro pensamento, ah, não, isso é uma ilusão, isso é ilusão aqui do eu presente que está sentindo medo. E aí, claro, com satsang, com essa proximidade com o trabalho com o mestre, a gente vai vendo o quanto nessa sapequice, nessa safadeza do ego, e ele quer pegar e quer fazer uma autoinvestigação, que é só o cachorro correndo atrás do rabo, porque não tem nada sendo visto, não tem nenhuma observação sendo feita, né? O mestre pode falar um pouco mais sobre essa autoobservação? O problema conosco, Gilson, como você acabou de colocar, é que quando aparece algo, nós sempre temos um fundo já de conhecimento, que é, na verdade, um fundo de conhecimento assim chamado espiritual, baseado nos livros ou em estudos que já fizemos, para dizer, olha, isso não é real. Então, nós estamos sempre intelectualmente, isso é algo que ocorre de uma forma muito automática e inconsciente da nossa parte, estamos sempre rejeitando o momento presente, a experiência e aquilo que se mostra com base em afirmações de crenças, crenças intelectuais. Ah, isso não é real. Não, isso não é verdadeiro. Deixa eu olhar para isso, porque isso não pode ser real, isso não é real, eu aprendi que não é. Então, deixa eu consertar isso, deixa eu resolver isso, deixa eu refazer isso. Então, há sempre uma ideia desse mim, desse eu, para interpretar, para traduzir, para rejeitar a experiência que está aqui e agora. E a gente faz isso porque, intelectualmente, nós temos um fundo já de conhecimento, de informação livresca, teórica, dessa coisa assim chamada vida espiritual que temos vivido até então, até esse momento. Então a gente está sempre rejeitando a experiência desse instante com base nesse fundo
de memória, lembrança, conhecimento e crença. Então, isso ainda é o velho jogo do próprio ego. O ego, ele continua vivo em nossas crenças, em nossas teorias, em nossos conceitos. Então, uma coisa muito comum, Gilson, são nossas crenças. Nós substituímos as crenças materialistas pelas crenças espiritualistas. E nós estamos atacando aquilo que nós chamamos de materialismo com esse assim chamado espiritualismo, que na verdade não passa de um condicionamento psicológico em nós que tem por base um conjunto de crenças adquiridas de segunda mão. Não sabemos a verdade sobre nada daquilo que acreditamos, mas sabemos muito porque acreditamos em tudo aquilo. E queremos enfrentar a realidade daquilo que aqui está presente, que é um momento de grande revelação, com uma teoria, com uma crença. Então, nós vivemos de uma forma que os ideais para nós, as crenças e o que deve ser, o que poderia ser, o que precisa ser, é mais importante do que aquilo que aqui está. Então, esse é o problema. Se o que se mostra aqui é tristeza, é com isso que temos que descobrir como lidar. Se o medo está presente, se a inveja está presente, o ciúme está presente, se a ganância, se a ambição, se a agressão verbal, se a violência, se esse estado interno, nesse instante, está se revelando como raiva, cólera, tomando ciência desse fato, dessa realidade, sem esse idealismo, sem esse conjunto de crenças, sem essas teorias espirituais, espiritualistas, para dizer, não, isso não é real, isso não é verdadeiro. O resultado disso, Gilson, é que nós não descobrimos como nós funcionamos. Porque o próprio condicionamento, o mais complicado condicionamento psicológico em nós é exatamente esse condicionamento espiritualista. Então, nós temos todas essas teorias, todas essas crenças, e é com isso que nós nos aproximamos desse fato simples de que se existe raiva, é raiva. Se existe ciúme, é ciúme. Se existe inveja aqui do outro, do que o outro tem, é com isso que temos que lidar. Então, é muito bonito uma aproximação real da verdade sobre si mesmo, tomando ciência de todo esse movimento de condicionamento psicológico. Isso é a revelação da verdade do autoconhecimento. Não tudo aquilo que também já lemos sobre autoconhecimento aí fora, porque é um novo condicionamento. A psicologia fala de autoconhecimento, a filosofia fala sobre autoconhecimento. As pessoas usam em suas palestras de autoajuda a palavra autoconhecimento. E todas as pessoas escrevem sobre isso e falam sobre isso. E, no entanto, quando há essa verdade do autoconhecimento, o que está presente é a sabedoria. Não é o conhecimento do eu, mas é o fim dessa ilusão de uma identidade que é o eu. Exatamente com esses aspectos todos da identidade egóica. Então, o trabalho nosso aqui consiste em investigar a natureza do eu, a investigação direta deste fato, desta realidade, sem qualquer ideia, conceito ou crença, de qualquer ordem, seja espiritual, filosófica, psicológica, humanística, aprender a olhar para aquilo que se passa aqui e agora e ver todo esse condicionamento psicológico em que fomos criados para apresentar ser esse ser complicado que somos nesta vida egóica, como nós a vivemos. Tomar ciência disso é, de verdade, ter uma aproximação para o real despertar
da verdade do seu ser, que é a verdade de Deus, que eu tenho chamado de real vida religiosa, ou real vida divina, não tem nada a ver com aquilo que chamamos de vida religiosa aí fora. Precisamos descobrir nosso natural estado de ser. Isso é a verdade daquilo que é você. Tenho usado termos como iluminação espiritual, o despertar espiritual, o despertar da consciência, uma nova consciência. Estamos usando essa linguagem. Essa linguagem é só uma forma de dizer, Gilson, a verdade do despertar, ou a verdade deste ser, é muito natural. É uma vida simplesmente com aquilo que aqui está presente, sem o sentido de separação. E, portanto, sem sofrimento, sem confusão, sem egoísmo, sem medo, em felicidade, em inteligência, em amor, nesta plena ciência de que só há Deus. A parte disso, vemos esse sonho de mundo que esse sentido ilusório que é o ego tem construído. E nele, no ego, temos nos estabelecido. Aqui estamos dizendo que é possível colocarmos um fim para tudo isso, realizando aquilo que somos. O sentido de alguém para esse eu, né, para a humanidade como um todo, parece algo realmente inimaginável. Viver uma vida como o mestre vive. Porque nessa proximidade eu vejo que o mestre vive nessa completa liberdade. Porque pela graça de ser um mestre, esse sentido de alguém presente se foi. E claro, as pessoas às vezes olham um mestre e acham, não, ali está mestre Gualberto, Marcos Gualberto, mas nessa proximidade a gente vê como é a vida. Sim, existe esse corpo-mente, mas é algo livre, é algo solto, é a sabedoria no corpo. Mestre, até sobre um ponto que tu falou agora, o autoconhecimento, como é dito por aí, dentro disso, por exemplo, eu mesmo aprendi muito forte isso, né? Vinha a raiva, não tem que saber lidar com a raiva. Né? Então, se veio algum impulso de raiva, respira, se acalma, para saber lidar, entre aspas, com a raiva. E dentro dessa questão que acabava, né? Agora eu percebo um trabalho com o mestre, que é apenas uma fuga da experiência, não estou presente na experiência, no experimentar da raiva. A gente tem a pergunta aqui, mestre, do Bruno Nunes, que ele fala também sobre a fuga. Ele fala o seguinte: mestre, esta entrega à dor é tipo quando você está triste e chora? Ou o choro também é uma fuga? Quando nós usamos aqui a expressão lidar com aquilo que está aqui como sendo um fato presente, seja raiva, medo, ansiedade, pensamentos, sentimentos, emoções, percepções, estamos propondo a você uma desidentificação deste eu que se separa desse fato, dessa experiência, tomando ciência plena desse experimentar do estado, sem colocar um elemento que se separa para conflitar com isso, querendo se livrar, querendo fazer alguma coisa, querendo escapar disso. Então, veja, temos que compreender claramente em nós mesmos o que é lidar. Esse lidar é a arte de não se confundir com a experiência como o experimentador geralmente faz. Então, por exemplo, nessa pergunta desse nosso inscrito no canal, ele pergunta: e chorar também ainda? Toda expressão, quando há dentro dessa expressão ainda uma identidade presente, que é o eu, dentro da experiência, nessa experimentação da experiência, enquanto houver uma experimentação dessa experiência, o experimentador estará presente. Então, é necessário tomarmos ciência do que é a dor sem aquele
que está envolvido na dor. Tomar ciência da emoção sem aquele que está envolvido na emoção. Tomar ciência do pensamento sem aquele que está envolvido no pensamento. O pensador é o que está envolvido. Na emoção é o emocionado. No sentimento é aquele que está envolvido nesse sentimento. Então, o sentido de uma identidade, que é o eu, o ego, está sempre sobrevivendo a essa experiência, porque ele está vivenciando essa experiência e ainda reservando o experimentador da experiência. Então, essa experiência não termina, porque esse experimentador guarda isso. Isso explica, Gilson, por que os pensamentos não desaparecem da cabeça das pessoas. Elas dizem, como faço para parar o pensamento? Como faço para me livrar dessa mente tagarela? Porque elas acreditam que elas podem se livrar da mente tagarela. Elas acreditam que elas podem fazer o pensamento parar. Essa própria crença de alguém podendo parar o pensamento é o pensador fazendo isso. Isso é o próprio pensamento se separando nesse momento como pensador e dizendo, pare com o pensamento. Pare com essa tagarelice. Ou como parar com a tagarelice? É o próprio incomodado tagarela se separando, querendo parar com a tagarelice. Então, veja, nós nunca entramos em contato com a experiência sem o experimentador. E é isso que nós precisamos descobrir. O que é ter uma aproximação sem o experimentador desta dada experiência? Com isso, Gilson, nós eliminamos a separação entre o experimentador e a experiência, o pensador e o pensamento, o tagarela da tagarelice. E quando eliminamos essa separação, algo novo surge. Porque a própria energia, temos mais tempo para explorar isso, a própria energia do pensamento é a energia do pensador. A própria energia da raiva é o raivoso. Se você elimina a separação e essa atenção para observar o movimento da experiência, essa forma de nos aproximarmos da experiência, sem se envolver com ela, é a forma de eliminarmos a separação. E quando essa separação é eliminada, esta energia se dissipa. Porque esta energia, Gilson, é a própria energia da consciência. É um assunto para a gente explorar com muita calma. Tudo que está presente é esta consciência. Quando ela está nesta divisão, nesta separação, nessa dualidade, nós temos essa assim chamada consciência humana, que é a consciência do eu, que é a consciência egóica, que é a consciência dualista. E quando não há mais esta divisão, esta separação, esta energia é a pura consciência. Esta é a expressão, nesse instante, da real consciência. Quando há esta real consciência, esses elementos ligados a esse centro ilusório desaparecem. Então, o pensamento desaparece. Então, não há mais tagarelice quando há essa realização. Não há mais esse movimento louco, inquieto, esse movimento complicado que é o movimento do pensamento, completamente descontrolado, como ocorre no ser humano comum. Então, o movimento do pensamento desaparece, a raiva desaparece, o medo desaparece, a angústia desaparece, esses quadros ligados a esse sentido de uma identidade que se separa e se mantém viva como sendo experimentador, sendo isso o resultado de um condicionamento, isso desaparece
quando há esta presença desta real consciência, então há uma energia nova presente. Essa energia é amor, é sabedoria, é inteligência, é liberdade, é paz, é felicidade. Por isso que a aproximação da meditação revela seu ser, mas a aproximação da real meditação, porque esta energia é a própria meditação. É a presença da meditação na ausência deste meditador. É a presença da meditação na ausência desse experimentador, na ausência do eu. Claro isso? Fechou, mestre. Gratidão, gratidão. Já deu nosso tempo. Para quem está assistindo o vídeo, deixa o like, faz o comentário. Isso ajuda o YouTube a reconhecer que o conteúdo é relevante, distribuir para mais pessoas. E fica o convite para você que vem percebendo algo além do que o mestre Gualberto vem compartilhando com a fala. Fica o convite para os satsangs intensivos de final de semana. No primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo do WhatsApp com as informações sobre os encontros. E nos vemos na próxima. Gratidão, mestre. Ok, pessoal, até a próxima. O livro O Caminho Infinito, capítulo Sabedorias do Caminho Infinito, mestre, o Joel, numa pequena frase, ele fala o seguinte: não busque o contato com Deus para que ele ajuste, mude ou sane o sonho. Essa questão do sonho é bem interessante. Dificilmente o ser humano